Olá, hoje vamos analisar a fundo os resultados da Cambuci S.A. Estamos falando do primeiro trimestre de 2025, né? A fonte aqui é o próprio relatório da administração da empresa, foi divulgado agora, em 5 de maio, e claro, tudo seguindo as normas IFRS e as práticas contábeis brasileiras, CPC-CVM. O objetivo principal, acho, é entender como a Cambuci lidou com um cenário que eles mesmos chamaram de desafiador, com foco em preservar caixa e manter a eficiência. Bom, vamos ver isso. Vamos sim. E esse cenário que você mencionou, ele é fundamental para entender os números. O relatório fala, sim, de um ambiente de bastante incerteza, viu? Principalmente por causa da taxa Selic, nossa taxa básica de juros. Ela vinha subindo desde setembro de 2024, em março de 2025 chegou no maior patamar desde 2016, bem alto. E some a isso a inflação, né? Acumulada em 5,48% nos 12 meses até o fim do trimestre. O resultado disso? Um efeito claro de contração no consumo. Isso já vinha sendo sentido no fim de 2024 e continua forte no início de 2025. Entendi. E essa pressão toda no consumo, como é que bateu lá na receita da Cambuci? A gente viu a queda na receita líquida, certo? Exatamente. A receita líquida caiu 11,1% se a gente comparar com o mesmo período de 2024. Ficou em 97,9 milhões. E essa queda é um reflexo direto, sabe, desse ambiente econômico mais apertado. E também, segundo eles, de um volume menor de licitações públicas para material esportivo. Naturalmente, isso acabou afetando a margem bruta. Ela recuou 2,4 pontos percentuais, ficou em 49,3%. 49,3%, quer dizer, quase metade da receita ainda virando lucro bruto, mesmo com essa queda toda. Não é ruim, né? Não, não é. E aqui tem um ponto bem interessante, olha só. Mesmo com essa receita menor, com a pressão de custos, inflação, câmbio, tudo isso, e até uma mudança no mix de vendas para produtos com margem um pouco menor, a empresa conseguiu segurar essa margem bruta nos 49,3%, que é considerada alta para o setor, viu? No relatório, eles atribuem isso a repasses de preços que já tinham feito, melhorias nos processos, negociações com fornecedores. É um sinal de agilidade da gestão, né? Interessante essa capacidade de segurar a margem bruta. Mas, e descendo um pouco mais no resultado? A lucratividade operacional, o EBITDA. Aí o impacto da receita menor foi mais direto. O EBITDA, que mede a geração de caixa operacional, caiu 27,8%. Foi para 23,4 milhões de reais. E, claro, a margem EBITDA acompanhou, recuou 5,5 pontos percentuais, ficando em 23,9%. A explicação é, menos receita para diluir os custos e as despesas fixas, né? Ok, então tivemos queda na receita, queda no EBITDA. Mas, peraí, aqui a coisa fica curiosa, não é? Porque o lucro líquido, ele contou uma história um pouco diferente. Exatamente. É aí que a análise fica mais rica, eu diria. Apesar desses desafios na receita e no operacional, a última linha do balanço mostrou uma força surpreendente. O lucro líquido caiu só 7,3% em relação ao ano anterior. Totalizou 19,1 milhões. E o mais impressionante, a margem líquida aumentou. Subiu 0,8 ponto percentual. Chegou a 19,5%. Ou seja, percentualmente, a empresa ficou mais lucrativa, mesmo vendendo menos. Isso é notável. Peraí, como eles fizeram isso? Aumentar a margem líquida com receita caindo. Qual foi a mágica? Não tem mágica, né? Foi assim, um controle bem rigoroso de custos e uma gestão financeira muito eficiente. As despesas com vendas, por exemplo, caíram 2,8%, em parte refletindo a queda nas vendas, ajustes em marketing. Já as despesas gerais e administrativas subiram 11,2%, mas tem uma explicação: investimentos em TI, segurança, coisas necessárias. Mas o que ajudou muito mesmo foi o resultado financeiro líquido. Ele foi positivo e 40% maior que no ano anterior.
Isso é reflexo direto da estratégia da empresa, operar com baixo capital de giro e manter um caixa alto rendendo juros. E essa força do caixa, a gente vê isso nos números de fluxo de caixa também, imagino? Sim, com certeza. A gestão de caixa foi um destaque nesse trimestre. A Cambuci gerou 11,3 milhões de reais em caixa das operações e mesmo depois de distribuir 4,1 milhões para os acionistas via JCP, o caixa líquido da empresa ainda aumentou, subiu 11,9% só nesse trimestre em relação ao fim de 2024, chegou a 45,2 milhões. É um caixa bem robusto. Além disso, reduziram a dívida bruta e esse caixa cobre a dívida 16 vezes. Até os estoques diminuíram um pouquinho, 2%, mostra ajuste à demanda, foco em não empatar capital ali. Certo. Então, resumindo a história toda, parece que a Cambuci enfrentou um primeiro trimestre complicado, né? Vendas caindo por causa da economia, menos licitação, mas ao mesmo tempo demonstrou uma resiliência bem grande. O controle de despesas, a gestão financeira, seguraram um impacto no lucro final. E ainda melhoraram a margem líquida. É isso? Exatamente isso. Essa posição de caixa forte, que o relatório chama de colchão de liquidez, é um diferencial e tanto. Dá segurança para enfrentar se o cenário adverso continuar e também dá agilidade para aproveitar a oportunidade se o mercado der sinais de melhora. E olha, conseguir melhorar a margem líquida num trimestre com receita em queda é sem dúvida um ponto muito positivo para a gestão, vale destacar. Isso me faz pensar, levanta uma questão para o futuro, né? Sim, exatamente. Pensando que a própria administração da Cambuci espera que os desafios continuem em 2025 e que a gente viu essa mudança no mix de vendas para produtos talvez de margem menor neste trimestre, fica a pergunta, né? Que ajustes estratégicos a Cambuci pode precisar fazer? Como equilibrar essa defesa das margens, que foi tão bem feita agora, com a necessidade de buscar volume caso o consumo continue pressionado? É algo para a gente ficar de olho nos próximos resultados. Fica aí a reflexão.